Já se sentiu a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem sequer pensar? Ou talvez as escadas de casa, aquelas que sobe e desce todos os dias, de repente pareçam mais íngremes e cansativas do que há uns anos. Essa sensação de que a força está a escapar-lhe aos poucos, de que as tarefas simples exigem um esforço maior, não é apenas imaginação sua, nem é simplesmente coisas da idade. É um processo real, chamado sarcopenia, a perda de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos. É uma realidade dolorosa porque nos rouba a independência, o equilíbrio e a energia para desfrutar da vida, para brincar com os netos ou para fazer aquela caminhada que tanto gosta. O que talvez não saiba é que muitos de nós, com a melhor das intenções, aceleramos este processo todos os dias com um erro muito comum, cometido logo pela manhã. Um erro que sabota a capacidade do nosso corpo de construir e manter os músculos. Neste vídeo, vamos desvendar este erro matinal e partilhar hábitos simples e poderosos para não só travar, mas reverter a perda de massa muscular, ajudando-o a recuperar a sua força e vitalidade. Fique até o fim, porque o último hábito que vou partilhar é muitas vezes o mais esquecido, mas pode ser o mais transformador de todos. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este erro tão comum que tantos de nós cometemos logo ao acordar? Muitas vezes, sem a menor consciência do mal que estamos a fazer aos nossos músculos. O erro é começar o dia com um pequeno almoço pobre em proteína. Pense no seu pequeno almoço habitual. É um galão com uma torrada com manteiga? Uma peça de fruta e um café? Se for algo parecido, pode estar a dar um tiro no pé no que toca à sua força muscular. Deixe-me explicar de uma forma simples. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo está em jejum. Neste período, para manter as funções vitais, ele vai buscar energia onde pode, e um dos sítios onde vai buscar é aos nossos músculos, num processo de quebra. Ao acordar, os nossos músculos estão, por assim dizer, famintos, e a pedir nutrientes para parar essa quebra e começar a reconstruir. E o nutriente mais importante para esta tarefa é a proteína. A proteína é feita de aminoácidos, que são os tijolos que constroem e reparam os nossos músculos. Quando tomamos um pequeno almoço rico em hidratos de carbono simples, como pão branco e açúcar, mas pobre em proteína, estamos a dar ao corpo energia rápida, mas não lhe estamos a dar os tijolos de que ele desesperadamente precisa. É como chamar um pedreiro para construir uma parede e dar-lhe apenas areia e água, mas esquecer-se do cimento. O trabalho simplesmente não acontece. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se um pouco mais teimoso. Precisa de um estímulo maior para ativar o processo de construção muscular, um processo chamado síntese proteica muscular. Os cientistas descobriram que, após os 60 anos, precisamos de mais proteína em cada refeição para dar o mesmo sinal de construção que uma pessoa mais jovem consegue com menos. É o que se chama de resistência anabólica. Por isso, aquele pequeno almoço que era suficiente aos 40 anos, agora já não chega. Ignorar esta necessidade logo de manhã significa que perdemos a oportunidade mais importante do dia para dizer aos nossos músculos: "Ei, está na hora de crescer e ficar forte." Em vez disso, o processo de quebra muscular pode continuar por mais algumas horas, até a próxima refeição. Dia após dia, semana após semana, este erro matinal contribui silenciosamente para a perda de força, para o aumento do risco de quedas e para uma menor qualidade de vida. A boa notícia é que corrigir este erro é incrivelmente simples e pode ter um impacto profundo. O primeiro hábito a adotar é, portanto, transformar o seu pequeno almoço numa refeição rica em proteína. Não precisa de fazer nada complicado ou que lhe tome muito tempo. Pense em adicionar 2 ou 3 fontes de proteína à sua primeira refeição. Por exemplo, em vez de uma simples torrada com manteiga, que tal 2 ovos mexidos com uma fatia de pão integral? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, completa e fácil de preparar. Outra opção maravilhosa é o iogurte grego natural. Tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas frutas vermelhas.
e terá uma refeição deliciosa, saciante e que alimenta os seus músculos. Se gosta de papas de aveia, pode enriquecê-las facilmente. Cozinhe a aveia com leite em vez de água e, no final, misture uma colher de sementes de chia ou linhaça. Para um impulso extra, até pode adicionar uma colher de pó de proteína de boa qualidade, que se compra em lojas de produtos naturais. Outras ideias simples para um pequeno almoço português incluem queijo fresco ou requeijão com tostas integrais, ou até mesmo sobras de uma posta de peixe ou de um bife de frango do jantar anterior. Pode parecer estranho, mas em muitas culturas é normal comer alimentos mais substanciais de manhã. O importante é garantir que ingere cerca de 20 a 30 gramas de proteína logo no início do dia. Para ter uma ideia, um ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína, um copo de iogurte grego tem entre 15 a 20 gramas e uma fatia de queijo tem cerca de 7 gramas. Comece devagar. Se a mudança lhe parecer muito grande, não precisa de fazer tudo de uma vez. Amanhã adicione apenas um ovo ao seu pequeno almoço habitual. Na próxima semana, experimente o iogurte grego. A chave é ser consistente. Lembro-me de um senhor, o Sr. Joaquim, que se queixava de estar sempre cansado e de já não ter força para pegar no neto ao colo. O seu pequeno almoço era invariavelmente um café e um pastel de nata. Sugeri-lhe que tentasse comer uma pequena omelete de 2 ovos com queijo todas as manhãs. Ele torceu o nariz no início, mas decidiu experimentar. Passado um mês, encontrei-o, e ele disse-me, com um sorriso de orelha a orelha, que a diferença era como da noite para o dia. Sentia-se com mais energia durante toda a manhã e, mais importante, já conseguia levantar o neto sem sentir aquela dor nas costas. Uma pequena mudança, um resultado gigante na sua qualidade de vida. É este o poder de começar o dia da maneira certa. Agora que já ajustamos a refeição mais importante do dia para dar aos nossos músculos o que eles precisam logo pela manhã, o que mais podemos fazer para continuar a apoiar a nossa força e saúde ao longo do dia? O próximo passo lógico é pensar nas outras refeições. Não adianta fazer um pequeno almoço de campeão e depois esquecer-se da proteína ao almoço e ao jantar. O nosso corpo funciona melhor quando recebe um fornecimento constante de tijolos para os músculos. Ele não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Por isso, se comer um bife enorme ao jantar, a pensar que está a compensar o resto do dia, o corpo só vai conseguir aproveitar uma parte dessa proteína para a construção muscular. O resto será convertido em energia ou armazenado como gordura. A estratégia mais eficaz é distribuir a ingestão de proteína de forma equilibrada pelas suas refeições principais. Tente incluir uma boa fonte de proteína em cada uma delas. Ao almoço, em vez de um prato cheio de massa com um molho simples, certifique-se de que tem uma porção generosa de peixe, como uma bela posta de bacalhau cozido com grão, umas sardinhas assadas, que são também ricas em ômega 3, ou um bife de frango ou peru grelhado. As leguminosas, como o feijão, as lentilhas e o grão de bico, são também excelentes fontes de proteína vegetal e fibra. Uma boa sopa de feijão ou uma salada de grão podem ser ótimas adições. Ao jantar, a mesma lógica se aplica. Uma refeição mais leve não tem de significar uma refeição sem proteína. Uma sopa de legumes pode ser enriquecida com uma mão cheia de feijão branco ou até mesmo com pedaços de frango desfiado. Uma omelete ou uns ovos mexidos, que são tão bons ao pequeno almoço, também podem ser uma excelente opção para um jantar rápido, leve e nutritivo. Até os lanches entre as refeições podem ser uma oportunidade. Em vez de bolachas ou um bolo, opte por um punhado de tremoços, um iogurte, um pequeno pedaço de queijo ou um punhado de amêndoas. Desta forma, está mantoba a manter os seus músculos constantemente alimentados. Mas a alimentação, por si só, não faz milagres se não dermos aos músculos a razão para eles existirem e crescerem: o movimento. E não é um movimento qualquer. As caminhadas diárias são maravilhosas para o coração, para a circulação e para a mente, e deve absolutamente continuar a fazê-las. No entanto, para combater especificamente a perda de massa muscular, precisamos de algo mais.
Precisamos de treino de força, também conhecido como treino de resistência. Agora, por favor, não se assuste com este nome. Não estou a dizer que tem de se inscrever num ginásio e começar a levantar pesos como um atleta olímpico. O treino de força pode ser feito de forma simples, segura e eficaz, no conforto da sua casa, usando o seu próprio peso corporal ou objetos do dia a dia. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos, de lhes dar um estímulo que lhes diga: precisamos que fiquem mais fortes. Um dos melhores exercícios que pode fazer, e que tem uma aplicação direta no seu dia a dia, é o de se levantar e sentar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede, sente-se na borda, cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das pernas. Depois, sente-se de forma controlada. Repita este movimento 8 a 12 vezes. Este exercício fortalece as pernas e os glúteos, músculos cruciais para o equilíbrio e para tarefas como subir escadas ou sair do carro. Para os braços, pode usar latas de conserva ou garrafas de água como pequenos halteres. Sentado ou de pé, com as costas direitas, dobre os cotovelos e traga as latas em direção aos ombros para trabalhar os bíceps. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede, coloque as palmas das mãos na parede à largura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos como se fosse fazer uma flexão no chão. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços. O segredo é a consistência. Tente fazer estes exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, para dar tempo aos músculos para recuperarem. Comece com poucas repetições e aumente gradualmente à medida que se sentir mais forte. Mais importante do que a intensidade é a regularidade. É melhor fazer 10 minutos 3 vezes por semana do que fazer 1 hora uma vez por mês. E enquanto estamos a falar de apoiar os nossos músculos, há um nutriente que é frequentemente esquecido, mas que é absolutamente vital: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação fica mais lenta e sentimos-nos mais cansados. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a tornar-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água sem sentir sede. Por isso, é fundamental criar o hábito de beber água regularmente ao longo do dia, mesmo sem vontade. Tenha uma garrafa de água sempre à mão, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá, na cozinha. Dê um golo de vez em quando. Comece o dia com um bom copo de água, antes mesmo do seu pequeno almoço rico em proteína. Se não gosta de água simples, infusões ou chás de ervas sem açúcar são ótimas alternativas. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor do seu corpo, incluindo os seus músculos. Sem ela, nada funciona como deveria. Até agora falamos sobre a importância de um pequeno almoço rico em proteína, de distribuir essa proteína ao longo do dia, de estimular os músculos com treino de força e de os manter hidratados. São 4 pilares fundamentais. Mas falta uma peça no puzzle, aquela que prometi no início, que é muitas vezes a mais negligenciada, mas que é absolutamente crucial para que todo o resto funcione. Esta peça é o descanso, mais especificamente, uma boa noite de sono. Podemos ter a alimentação perfeita e fazer o exercício mais correto, mas se não dermos ao nosso corpo tempo de qualidade para recuperar, todo esse esforço pode ser em vão. É durante o sono profundo que a magia acontece. É nesse período que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é essencial para a reparação e construção dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Pense no treino de força como o ato de dar pequenas ordens de remodelação aos seus músculos. Durante o exercício, criamos microlesões nas fibras musculares. É o processo de reparação e reconstrução dessas fibras que as torna mais fortes, e a maior parte dessa reparação ocorre enquanto dormimos. Por outro lado, a falta de sono aumenta os níveis de cortisol, uma hormona do estresse que tem um efeito catabólico, ou seja, que promove a quebra do tecido muscular.
Portanto, dormir mal não só impede a construção de novos músculos, como pode ativamente contribuir para a sua perda. Infelizmente, os problemas de sono são muito comuns à medida que envelhecemos, mas há muitas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. A primeira é criar uma rotina relaxante antes de ir para a cama. O nosso cérebro gosta de previsibilidade. Cerca de 1 hora antes de se deitar, comece a desligar do dia. Evite notícias estressantes na televisão ou discussões acaloradas. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila ou cidreira, que tem propriedades relaxantes. Outro ponto fundamental no mundo moderno é evitar a luz azul dos ecrãs, telemóveis, tablets, computadores, televisões, pelo menos 1 hora antes de dormir. Esta luz engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Se gosta de ler no tablet, veja se ele tem um modo noturno que filtra a luz azul. O ambiente do quarto também é muito importante. Tente mantê-lo o mais escuro, silencioso e fresco possível. Cortinas opacas podem ajudar a bloquear a luz da rua, e tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco podem abafar sons perturbadores. A temperatura ideal para dormir é geralmente um pouco mais fresca do que a que temos durante o dia. Por fim, preste atenção ao que come e bebe nas horas antes de se deitar. Evite refeições pesadas, gordurosas ou muito condimentadas, que podem causar indigestão e perturbar o sono. E, claro, evite a cafeína, presente no café, em alguns chás e refrigerantes, e o álcool. Embora um copo de vinho possa parecer que ajuda a adormecer, o álcool perturba os ciclos de sono mais tarde durante a noite, resultando num descanso de menor qualidade. Então, como vimos, reverter a perda de massa muscular depois dos 60 não é um bicho de 7 cabeças. É uma estratégia integrada que começa logo de manhã, ao trocar aquela torrada simples por um pequeno almoço rico em proteína que desperta os seus músculos. Continua ao longo do dia, fornecendo-lhes um fluxo constante de nutrientes, desafiando-os com movimentos de força que os lembram do seu propósito, mantendo-os bem hidratados e, finalmente, dando-lhes o tempo de ouro do sono para se repararem e se fortalecerem. Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada pequena mudança é uma vitória para a sua saúde, para a sua força e para a sua independência. Não se compare com os outros, nem mesmo com a pessoa que era há 20 anos. Compare-se apenas com quem você era ontem e celebre cada passo em frente. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou talvez o mais fácil para começar a implementar na sua rotina? Já cometeu o erro do pequeno almoço sem proteína? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Gosto muito de ler as vossas histórias e de aprender com todos vocês. A nossa comunidade é uma fonte de inspiração. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver uma vida plena, forte e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda imenso o canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparo com muito carinho para si. Muito obrigado por me ter acompanhado até aqui. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide de si e viva cada dia com energia e alegria. Até o próximo vídeo.